Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos em culto devocional nesta manhã de segunda-feira. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou uma lua nova, ou sábados, porque isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento que procede de Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, estamos em culto devocional. Mais uma vez, Senhor, estamos procurando ministrar com zelo a palavra para a Tua igreja, Senhor Deus. Portanto, estamos na dependência do Teu Santo Espírito. Fala conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, no contexto de profecias, de ouvir a sã doutrina, orientar bem e sermos bem orientados, ouvirmos as autoridades eclesiásticas da nossa igreja, nós queremos compartilhar aqui nesse momento algo que só tem aqui na carta de Paulo aos Colossenses. A experiência vivida por um homem chamado Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossenses, que conheceu o apóstolo Paulo, porque Paulo não fundou a igreja de Colossos, mas fundou a igreja de Éfeso, que era bem próximo ali. Se a gente olhar no mapa, nós vamos entender isso. E Epáfras, ele aceita a Jesus e vai para Colossos, e ele então começa nas casas das pessoas ali, ele funda a igreja, e a igreja começa a crescer. E crescer bem, crescer de uma forma gigantesca, porque a palavra de Deus ela estava surtindo efeito, e a vida de Epáfras era uma vida muito abençoada. Só que muitos judeus convertiam, e eles começavam a querer influenciar a igreja com conhecimentos filosóficos, porque durante o período em que as profecias foram cessadas, surgiu uma cultura de filosofia de Platão e cerimonialismos judeus que começaram a confundir a cabeça dos membros. Então ele vai a Roma, onde Paulo estava preso, e começa a receber a orientação. Então nesse momento aqui, Paulo ele fala umas coisas que só tem aqui na carta aos Colossenses. Ele diz assim: olha, ninguém vos julga por causa de comida. Então ele fala desses costumes de a guarda do sábado, o não comer o porco, essas coisas. Então ele diz assim: olha, e as festas cerimoniais, legalismo. E outra coisa que ele fala assim: olha, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de ir. Por exemplo, se eu estou aqui, ou você na sua casa, está na frente de uma luz, e alguém vem e passa na frente daquela luz, você vai ver a imagem daquela pessoa projetada na sua frente. Você sabe, não sabe ainda quem é, mas sabe que tem uma sombra ali. E quando aquela pessoa acaba de passar da frente da luz e vem e fica diante dos seus olhos, diante de nós, aí nós sabemos de quem era a sombra. Assim foi a lei, os costumes, e até chegar a Jesus Cristo. Então, quem era que estava na sombra da lei, das coisas que passou, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Era Jesus,
A imagem de Jesus estava projetada na sombra e nós não sabíamos quem era Jesus. Os colossenses não sabiam quem era Jesus, ninguém sabia. Mas quando ele surgiu, então, ele nasceu, cresceu e se fez homem, a imagem de Jesus, então, do Cristo invisível, ela passa a ser visível e está ali diante de nós, diante dos homens. Então ele começa a dizer que agora as coisas são claras, agora Jesus ele dá um novo mandamento, uma nova posição, um novo código de ética, e que nós não poderíamos crer nessas falsas profecias, nessas falsas doutrinas, nesses falsos ensinamentos, que já não se justificavam mais, porque agora nós estávamos vivendo a presença de Jesus. Nós estávamos vivendo a própria palavra de Deus manifestada a nós através da figura, através da pessoa de Jesus. Que antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, pregava-se naquela época que havia dois mundos, Platão, na filosofia de Platão. Um mundo espiritual que não se contaminava e nem se fazia contato com o mundo terreno, porque aqui só tem impureza, e no mundo espiritual as coisas são perfeitas. Mas ele veio do céu e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele quebra esse paradoxo que o mundo espiritual não entrava em contato e que precisava de anjos para fazer o papel de intermediário, como é pregado depois, hoje, em algumas igrejas, que há santos que fazem a intermediação. Então Paulo ele diz em uma das suas cartas que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então esse contato entre o mundo espiritual e o nosso mundo, ele existe. E era pregado ao contrário em Colossos. Então Paulo escreve essa carta orientando aos irmãos da igreja de Colossos que não entra nessa conversa não, porque existe sim um grande elo entre o mundo espiritual. O que antes era sombra, o que eles estão pregando lá, isso é uma realidade que nós vivemos, nós podemos experimentar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está habitado lá nas alturas, ele está aqui presente entre nós. Então nós estamos em contato com o mundo espiritual. Que esse contato seja permanente nas nossas vidas, meus queridos amados irmãos, através das profecias. As profecias provêm de Deus, então elas não pulam nenhum abismo e não são trazidas por anjos. Elas são trazidas por homens, mulheres, que profetizam em nome do Senhor. E nós entendemos que é da parte de Deus ao julgarmos a profecia. Que o Senhor nos abençoe ricamente desta semana, especialmente no dia de hoje, e tenhamos todos um bom dia na santa, na gloriosa paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Amém, amados irmãos. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.